Hoje eu vou fazer uma questão de linguística que aborda uma letra do Patativa do Assaré. Olá, olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o professor Gabriel Torres, novamente aqui no canal do professor Felipe Pereira. Estou aqui para fazer uma questão que aborda um raciocínio linguístico a partir desta belíssima letra deste belíssimo artista que veremos aqui. Questão 35, Enem 2020, prova amarela, segunda aplicação. Vamos para o enunciado inicialmente para ver qual que vai ser a pegada nesse texto, né? Quando a gente pega um texto que está em estrofes, um texto ali rimado, né, um famoso poema, a gente já deixa um pouco de pé atrás, porque questão de poema às vezes é bem difícil. E também a gente não sabe qual vai ser a abordagem. Essa semana mesmo eu fiz uma questão que envolvia funções da linguagem num poema. Não era subjetividade, não era a forma do poema, não era escola literária, não era estética, era simplesmente uma outra coisa, funções da linguagem. Vamos ver o que vai estar sendo cobrado aqui. Considerando-se o registro linguístico apresentado, a letra dessa canção, é sobre o registro linguístico. O que é registro linguístico? Seria aquilo que seria chamado de nível linguístico, eu já vi em alguns lugares, mais formal ou menos formal, só que a ideia é a gente conseguir usar uma palavra e pensar a coisa não num nível, porque falar de uma forma formal, segundo a gramática normativa, não é melhor do que falar de uma forma coloquial, são coisas diferentes, vamos tentar deixar a coisa menos hierárquica possível. Então a gente chama de registro, o registro mais ou menos coloquial, o registro dessa ou daquela região, o registro mais ou menos próximo da fala, enfim, tem um registro ali, tá? E se a gente considerar que está escrito a partir de um certo registro e cristalizado em uma letra de música, né? A letra dessa canção pode ser considerada o quê? Vamos ler, né, obviamente. Vaca, estrela e boi fubá. Seu doutor me dê licença para hoje minha história contar. Hoje eu tô em terra estranha. É bem triste o meu penar. Eu já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de campear. Todo dia eu aboiava na porteira do currá. Eu sou fio do Nordeste, mas não nego meu naturá. Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá. Lá pra cá, né? A gente tem coisas como o tô, em vez de estou, o bom, em vez do bom, e a gente tem essa marca aqui, currá e naturá, né? Sem aquela consoante final, que é uma coisa completamente comum, normal e natural do português brasileiro, né? A gente não costuma, assim, na hora da fala, cortar ali aquela consoante do final, independente se seja da conjugação, do substantivo, ou até a própria questão do plural, que a gente está bem acostumado a cortar e não tem problema nenhum, porque essa é a nossa língua, né? Pelo menos é a minha, não sei se é a tua, imagino que seja. Eu seja estrangeiro, aprendeu outra língua, depois aprendeu a falar português, mas não é o caso. Vamos para as alternativas, tá? Eu vou falar qual é a alternativa correta, se tu quiser tu pausa para não ouvir, e aqui de novo a gente vai ter aquele raciocínio de passar por todas para chegar direto ali na alternativa correta. Esta canção, a letra dessa canção, se a gente pegar o tipo de linguagem que está ali, integra o patrimônio linguístico do português brasileiro. Alternativa E. Quando a gente fala em patrimônio linguístico, a gente está falando de uma coisa acumulada ao longo do tempo, né? Feita ao longo do tempo e diversificada, né? Com vários itens que compõem este patrimônio, sendo essa letra de música aqui, uma delas pelo fato de registrar, de eternizar, de cristalizar, de petrificar uma maneira de se falar que compõe o patrimônio linguístico do português brasileiro. Perfeito. Muito ampla essa alternativa correta, muito ampla essa alternativa correta. Porque é muito difícil, quer dizer, obviamente pensei num exemplo esdrúxulo, mas assim, de textos produzidos em língua portuguesa, o que não faz parte do patrimônio linguístico brasileiro?
Talvez alguma coisa que não tenha influência nenhuma, assim, para o patrimônio, sei lá, um texto técnico sobre uma coisa que não é a língua, ou que não registre absolutamente nenhuma variação. Ter esse tipo de texto, um artigo, por exemplo, de alguma área, um artigo descrevendo a resiliência de certo material. Talvez aquilo ali não contribua, não integre o patrimônio linguístico brasileiro, porque não tem nenhum registro de palavra nova, a questão ali não é a questão linguística, né? Às vezes pode ser até escrito em outra língua. Obviamente, se está escrito em outra língua, não vai fazer parte, né, do patrimônio linguístico do português brasileiro. Ou se é de português de Portugal, por exemplo, né? Mas é uma resposta que, por mais que seja genérica, ela é uma resposta tranquila e bastante correta. Vamos dar uma olhada nas outras, que se não tá parecendo tão correta a E, com certeza indo de A até D, chegando na E, vai parecer bem mais correta. Alternativa A, exalta uma forma específica de dizer. Aí é a pergunta, exaltar uma forma específica de dizer é simplesmente escrever a partir daquela forma específica? Não sei, parece que o exaltar, ele estaria alguma coisa mais próxima do que, sei lá, ouve o canto gauchesco e brasileiro, sabe? Tá dizendo, olha o jeito que eu tô falando, olha que linda essa maneira de falar, mas não, ali tá simplesmente usou aquele registro, talvez para caracterizar um personagem, para caracterizar o eu lírico, perdão, né? Mais correto para quando é poesia, falar em eu lírico, né? E por estar escrito assim, exalta, fica muito mais dúbio. Tem dúvida sobre a A? Tem. Tem dúvida sobre a E? Não tem. Ela é ampla, mas não dá para contestar que essa letra faz parte do patrimônio linguístico do português brasileiro. Não tem como se contestar isso, tá? E a A tem como contestar. Alternativa B, utiliza elementos pouco usuais na língua. Não tem nenhum elemento pouco usual na língua. Ah, mas escreveu naturar. Um troço completamente comum. Tem lugar do Brasil que se fala naturar, no currar, né? Uma coisa normal, não tem nada assim de pouco usual, é bastante usual na língua de milhões de brasileiros. Milhões, bem usual. Se influencia a maneira de falar do povo brasileiro. É o contrário, é a maneira de falar do povo brasileiro que influencia o texto. Não é por causa desse texto que alguém vai falar naturar. É porque muitas pessoas do Nordeste falam naturar, que naturar está registrado aqui nesse texto. É o caminho contrário. E a alternativa D, discute a diversidade lexical de um dado grupo social. Só problemas nessa alternativa, que parece, tipo assim, tem uns termos meio técnicos, né? Diversidade lexical, grupo social, mas tá errada. De qualquer jeito tá errado. Primeiro, discute a diversidade, não discute nada. É a história de um cara que saiu do Nordeste por causa da seca, ou saiu da onde ele estava por causa da seca, tá? Então não está discutindo nada. Um texto quase que narrativo, tá? Não tem discussão nenhuma. Diversidade lexical. Lexical, léxico, é palavras, conjunto de palavras. Não tem nenhuma palavra diferente. Ah, mas natural é a palavra natural. E natural é uma palavra, assim, tranquila, né? A gente pode considerar naturar e natural a mesma palavra, da mesma forma como a gente considera porta, 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 a mesma palavra. Se mudou um fonema ali, porque mudou fonema no porta. Cada palavra eu falei de um jeito diferente, mas é a mesma. É o mesmo item lexical. Então, não tem nada a ver essa aqui. E outra, de um dado grupo social. Me parece uma questão mais regional do que social aqui. Né? O social, ele é transregional. Então, assim, se falar um grupo de, sei lá, classe trabalhadora, que é uma coisa bem ampla, ou pessoas desassistidas socialmente, do Oiapoque ao Chuí. Não é uma coisa bem ampla, não tem nada a ver especificamente com região. Agora, eu acho que essa aqui está bem mais tranquilamente correta a partir desse olhar para todas essas aqui que estão bem erradas. E beleza. E assim encerramos a questão, mais uma, espero ter te ajudado. Se tu sabe alguém que pode ser ajudado com alguma explicação que eu dei, manda o vídeo para essa pessoa. Se for para muitas pessoas, compartilha. Curte o vídeo para ajudar a gente, para o YouTube nos colocar um pouquinho melhor aí para outros candidatos do Enem, outras pessoas que estão estudando para o Enem. Confere todos os links aqui. O Insta do Felipe tem muita coisa preciosa. O canal é um tesouro, né? Já está há alguns anos aí sendo alimentado, esse ano mais que os outros, mas tem muita coisa boa, tem muita live boa. E confere, claro, né, a nossa plataforma Linguagens.
Dá uma olhadinha aqui nos links e conhece melhor o nosso trabalho, assim, aí não tão público, né? Mas o nosso trabalho dentro da plataforma, pode conhecer melhor, pode se interessar, manda para quem tu acha que pode ficar interessado. E é isso aí, saudações, até a próxima questão.